Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal da Escola Pequenos Passos. Antes de começarmos nossa aula de hoje, temos aqui algumas dicas de estudo. Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis, borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático e o seu caderno. Vamos começar? Bom, meus amores, hoje na nossa aula de geografia iremos falar sobre a origem da circulação do dinheiro. Vamos lá? Com moedas e notas, fazemos compras, pagamos boleto, depositamos na conta para fazer investimentos. O dinheiro está tão presente no dia a dia que não paramos para pensar como ele é produzido e sua origem. Ele circula todos os dias, passa por tantas mãos, tantos lugares que nem nos damos conta. Afinal, de onde vem a grana? Aí entra um pouquinho da história. No Brasil, o dinheiro começou a circular no período colonial. Foram os portugueses que trouxeram as primeiras moedas para o país. Em 1580, com a união das coroas de Portugal e Espanha, havia circulação de moedas de prata espanholas, mas também moedas trazidas por piratas, por exemplo. Não existia uma moeda oficial, como temos atualmente. Quando a Holanda passou a dominar o Nordeste, entre 1630 a 1654, foram feitas as primeiras moedas no país, chamadas de florins e soldos. Em 1694, foi fundada a Casa da Moeda no Brasil, hoje uma empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda. Banco Central. Instituído em 1964, com o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda e a solidez do sistema financeiro nacional, o Banco Central passou a ter a responsabilidade pela emissão do papel moeda, emitindo cédulas ainda na época do Cruzeiro. Nas décadas seguintes, em meio à inflação, o país teve diversas mudanças de moeda. Houve o Cruzeiro Novo, Cruzeiro novamente, Cruzado, Cruzado Novo, Cruzado Real e, finalmente, o Real, em 1994. Se o país precisa de grana, por que não imprimir mais dinheiro? Essa é uma boa pergunta. Já vamos respondê-la. Não é tão simples como parece. Primeiro, vamos lembrar que o Banco Central toma conta do sistema de pagamentos brasileiro, que registra o volume de movimentação financeiras ocorridas no país, incluindo transações com cartões, cheques em dinheiro e dinheiro em espécie. Daí que a autoridade monetária avalia se é preciso imprimir mais grana ou não. Por exemplo, então dá para fabricar mais dinheiro e acabar com a desigualdade? Ou pagar todas as dívidas do Brasil? Quando há muito mais dinheiro em circulação do que o necessário para a economia, isso é perigoso. Na prática, não haveria produtos e serviços disponíveis para acompanhar esse maior volume de dinheiro circulando. Quando há mais dinheiro circulando para o consumo sem o aumento da oferta de produtos para serem consumidos, os preços sobem. Essa subida generalizada de preços é bem conhecida pelos brasileiros, que é a inflação. Em resumo, dinheiro é fundamental para a roda da economia girar, para investimentos nas empresas, consumo das famílias e, claro,
para o governo pagar suas contas. Mas não é a impressão de notas ou a fabricação de moedas que vai resolver problemas como as contas públicas ou mesmo questões sociais como a desigualdade. Bom, meus amores, nós temos aqui uma atividade. Essa atividade está no livro de vocês de Geografia, na página 271. Amores, hoje na nossa aula de Geografia, iremos falar sobre o extrativismo no Brasil, ok? Extrativismo consiste em retirar recursos vegetais, minerais ou animais da natureza. Extrativismo vegetal. A atividade extrativista no Brasil remonta ao período de exploração pela coroa portuguesa. Inicialmente, o extrativismo vegetal foi marcado pela retirada de pau-brasil, além de sementes e ervas medicinais. Esta foi a primeira atividade econômica da colonização portuguesa. Atualmente, dentre os elementos que integram o extrativismo vegetal, podemos citar a madeira, os frutos e, em menor escala, a borracha. Madeira. Apesar da retirada de madeira ser questionada e debatida, a prática continua e constitui uma fonte de riqueza para as regiões envolvidas. A madeira é destinada à construção, produção de papel e celulose. No entanto, parte do território da floresta amazônica diminui todos os anos por conta do corte de árvores e sua posterior substituição das áreas por pasto. Não podemos esquecer que a exploração predatória contribui para o esgotamento e a quase desaparição da Mata Atlântica. Extrativismo mineral. O extrativismo mineral se constitui numa importante pauta para a balança comercial brasileira e são os produtos que o Brasil mais exporta para os outros países. A oferta é ampla, pois no território nacional são encontrados alumínio, cobre, estanho, ouro, ferro, níquel, cromo, manganês, prata, tungstênio e zinco. As mais importantes reservas de minério do Brasil estão localizadas na Serra do Carajás, no quadrilátero ferrífero e no maciço do Urucum. Ferro. O Brasil detém 75% da produção de minério de ferro no mundo. A principal zona de produção está no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Do local também são extraídos bauxita, manganês e ouro. Petróleo. A exploração do petróleo é realizada pela companhia estatal Petrobras, criada nos anos 50. A maioria dos campos de petróleo do Brasil está localizada nas chamadas bacias de águas ultraprofundas, na região denominada pré-sal. A exploração de petróleo pelo Brasil ocupa o 15º lugar, com a oferta anual de 12 bilhões e 800 mil barris. Do montante, 900% está localizado no Oceano Atlântico, nas costas de 8 estados. No ritmo de extração atual, o Brasil deve ser até 2020 o responsável por 50% da produção mundial de petróleo. Sal.
Os minerais não metálicos, como o sal, estão localizados no Rio de Janeiro, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Este último responsável por 92,5% da produção brasileira, que perfaz de 5 a 6 milhões de toneladas por ano. Deste montante, apenas 40 mil toneladas vão para o mercado externo e o restante é vendido no Brasil. Extrativismo animal. Os peixes são os únicos animais em que a legislação brasileira permite a retirada atualmente. Para evitar o esgotamento da espécie de peixes oferecidas pela natureza, o governo oferece o seguro defeso. O objetivo é manter a remuneração dos pescadores artesanais durante o período de reprodução. A agricultura é uma atividade econômica pautada num sistema de cultivo e de produção de vegetais, voltada para o consumo humano. Essa atividade é muito antiga, marcada no momento em que o homem de vida nômade decide fixar-se no local e cultivar a terra. Sistemas agrícolas. A atividade agrícola engloba dois sistemas básicos de plantio: a agricultura extensiva e a agricultura intensiva. A agricultura extensiva tem a baixa produtividade, pequenas extensões de terra, minifúndios, utilização de técnicas simples ou mais rudimentares. Já a agricultura intensa, ela tem uma produtividade alta, tem grandes extensões de terra, que são os latifúndios, e a utilização de técnicas modernas e mecanizadas. Tipos de agricultura: a agricultura subsistência e a agricultura orgânica. A agricultura de subsistência, certo? Ela é chamada de agricultura tradicional ou agricultura familiar. Nesse caso, o cultivo agrícola é baseado na policultura. É realizado a partir de técnicas rudimentares em pequenas propriedades e sem auxílio de máquinas ou de processo de adubagem. Dessa maneira, a própria família fica encarregada de cultivar, de cuidar e colher os alimentos, marcada por uma economia agrícola fechada de alto consumo. Agrícola orgânica, biológica. Surgida no século XX, a agricultura orgânica, chamada de cultivo verde, visa principalmente o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento social dos produtores. Agricultura comercial. Chamada de agricultura moderna ou de mercado, nesse tipo de atividade pratica-se a monocultura, cultivo de apenas um tipo de alimento. Está voltada essencialmente para a comercialização dos produtos cultivados, sendo produzida em larga escala, executada em grandes propriedades, como a utilização de substâncias como adubos, fertilizantes químicos, agrotóxicos e inseticidas. Além de utilizar técnicas modernas de cultivo, manipulação genética de sementes e máquinas, utilizam mãos de obra especializada como engenheiros, agrônomos e técnicos agrícolas. Permacultura designa o processo agrícola integrado ao meio ambiente, que envolve a produção de plantas,
semipermanentes e permanentes, considerando, sobretudo, os aspectos energéticos e paisagísticos. Agricultura no Brasil. Desde a colonização, a agricultura foi a principal atividade econômica para a produção de alimentos no país. Até os dias atuais, o Brasil lidera no ranking, sendo um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Os produtos mais produzidos no Brasil são cana-de-açúcar, soja, café, laranja, cacau, milho, arroz, trigo e algodão. Bom, meus amores, vamos ficando por aqui. Mas antes, nós temos aqui o nosso exercício e algum recadinho. Nosso exercício de hoje está no livro, na página 310 a 312. E o nosso recadinho de hoje é: você quer rever nossa aula? Acesse o nosso site www.escolapequenospassos.com.br e lá você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. Um grande beijo a todos, se cuidem-se e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!